Olá, estamos começando mais um devocional, Priorizando o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, Redefina a verdadeira grandeza. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 41 a 45. Bom, Tiago e João, aqui dentro desse contexto, eles haviam abordado Jesus, tentando conseguir um acordo que os beneficiasse. Eles queriam ser o número 1 e o número 2 de Jesus, o seu primeiro-ministro e o chefe da casa civil no reino de Deus. O pedido de sentarem-se à direita e à esquerda de Jesus tinha uma pegada de grandeza na cabeça deles. Eles queriam ter certeza de que seriam vistos como os maiores dentre os outros discípulos. Mas, quando os outros 10 descobriram, ficaram indignados. Muito do nosso desânimo, ansiedade e medo, queridos irmãos, também se originam em nossa preocupação relativa ao nosso status. Como os outros me veem? Como eles me classificam? Será que eu me encaixo? Eles me consideram importante? Mas definir grandeza por comparação nos coloca em uma montanha russa. Nós caímos no orgulho quando somos reconhecidos e no desespero quando somos esquecidos ou insultados. Perdemos o sono esperando ganhar o respeito e aplausos, mas quando conseguimos isso, perdemos o sono com medo de cairmos do pedestal. O mundo nos diz que a caminhada da grandeza se apoia na competição. Precisamos provar que nós somos melhores do que os outros. O tempo todo é assim que o mundo nos ensina. E dentro dessa mentalidade de competição, queridos, não é suficiente sermos fiéis ou bons em algo. Precisamos ser os mais espertos, os mais inteligentes, belos, os fortes, os eloquentes, os mais ricos, os mais bem-sucedidos ou os mais respeitados do que os outros. Mas Jesus, é claro, diante da palavra dele, não é assim a realidade que a palavra de Deus nos orienta. Não é assim que a gente deve lidar com a nossa vida. Jesus ensina que não deve ser assim entre nós. Ele tem um caminho para a grandeza diferente da abordagem do mundo. Jesus nos diz que quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Isso não é interessante, queridos? Jesus não condena a busca pela grandeza, de forma alguma. Ele não condena, de fato, a busca pela grandeza. Contudo, ele coloca o serviço, o interesse do próximo adiante dos nossos. Ou seja, precisamos ver as pessoas mais importantes do que nós. Mas isso é difícil e parece arriscado tomar uma postura desta maneira. As pessoas até estranham quando tomamos postura de sempre nos colocarmos em segundo plano e deixarmos os outros se destacarem. E, queridos, buscar a grandeza do jeito de Jesus significa jogar o jeito do mundo no lixo e se concentrar na abordagem do nosso amado Mestre, Jesus Cristo. Mas por que, então, devemos correr esse risco de nos colocarmos de lado? Jesus nos diz a razão, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então vamos para a nossa reflexão, queridos. Pense a respeito das várias posições que você ocupa e os vários relacionamentos que tem.
Como você pode usar os seus diferentes papéis, como chefe, professor, amigo e outros, para servir? De que modo você pode servir os seus pais e irmãos na próxima semana? O que significa para você ser servo como marido ou esposa, como pai ou mãe? E por último, então, fica a nossa ação de hoje. Peça ajuda ao Senhor para que o realizar o serviço, ao invés de a comparação ou competição, ser o seu maior objetivo. Não deixe a comparação ou competição controlar as suas motivações e aquilo que você vai tomar de atitude. Ore, fale com o Senhor e peça ajuda dele. Ele pode te ajudar. Que Deus assim te abençoe, abençoe a nossa querida igreja. Grande abraço.